Olá, boa noite. São 19 horas e 59 minutos. Está começando mais um canal da Educação aqui pelo pelo site do Simpro e também pela Top TV Brasil. Hoje vamos falar sobre o projeto 257 e também os 10 anos da Lei Maria da Penha. Lembrando que você pode participar desse programa enviando sua dúvida, seu questionamento, participando do debate por meio do nosso WhatsApp. O número você já sabe, é 981620065. Participe, aproveite e mande sua pergunta também. No programa de hoje nós recebemos aqui Vilmara Pereira do Carmo, ela que é diretora da Secretaria de Assuntos e Políticas para as Mulheres Educadoras do Simpro aqui em Brasília. Boa noite, Vilmara. Boa noite, Deison. Bem-vinda ao canal da Educação. Obrigada. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei 257, ele que é devastador para todas as categorias de âmbito nacional. Por que é importante se debater esse projeto agora, antes da votação? Não, então, o que acontece? Essa semana, na verdade, esse projeto já foi votado aí na Câmara Federal, né? Ele é um projeto de reforma fiscal, que ele trata aí da renegociação da dívida dos estados e do DF junto à União. E até aí não tem problema nenhum. O movimento sindical não se opõe a essa renegociação. Acho até interessante para que os estados possam aí sanar suas dificuldades financeiras. O problema é a contrapartida desse projeto, né, que está sendo negociado, está sendo forçado e pressionado pelos governadores, no sentido de jogar no colo da gente, no colo dos servidores, a responsabilidade por esse momento de crise. E aí se coloca como a salvação você congelar os salários, você congelar os investimentos nas áreas aí conhecidas como áreas primárias, né? E também nós vamos falar hoje sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, que vem beneficiando várias mulheres, né? Dando essa valorização para as mulheres, que devia ter sido valorizadas há um bom tempo já, mas com a lei vem facilitando a vida de muitas mulheres, não é isso? A gente tem aí essa questão dos 10 anos da Maria da Penha, que a gente avalia como um grande benefício, né, para a sociedade brasileira, porque a lei, por si só, ela não é algo que vem e fica instalado na sociedade, mas ela promove todo um debate sobre a questão de gênero na sociedade. Ela traz a questão da violência de gênero, mas ela também traz a questão da cultura, né? Se questiona a questão da mulher no trabalho, a mulher dentro de casa e como que estão essas relações sociais dentro da nossa sociedade, como que o preconceito, o machismo, o sexismo, eles estão ainda imperando aí com grande força, mas por outro lado, as mulheres estão reagindo, estão conseguindo aí combater todas essas formas de preconceito, estão se organizando, estão se empoderando, e aí esse é o ganho que a Lei Maria da Penha traz para a nossa sociedade. Tá certo, são dois temas bem interessantes, qual você pode participar enviando suas dúvidas e seus questionamentos pelo WhatsApp. 981620065. Esse é o WhatsApp para você participar. Faça como fez o Márcio Galvão, que já enviou a dúvida dele aqui. Qual é a posição da bancada de Brasília quanto a esse projeto? No caso, ele está se referindo ao PLP 257. Então, o PLP 257, a gente teve dois deputados, né, a Érica Cocai e o deputado o Augusto Carvalho, que votaram contrários ao projeto. Os demais deputados, todos os outros 6 deputados foram favoráveis ao projeto, né? Então esse resultado aí é lamentável para os servidores e para as servidoras, e nós da CUT, do Sindicato dos Professores, vamos denunciar esses 6 deputados aí que eles estão votando o projeto contra o servidor, contra a servidora pública. Rafael Marques também enviou a sua pergunta aqui. Muito obrigado pela participação, Rafael. Quais são as contrapartidas pedidas pelos estados no PLP 257 que afetam o professor aqui no Distrito Federal? É a dúvida dele. Então, é Rafael, né? Isso, Rafael Marques. Rafael, boa pergunta, Rafael. É o seguinte, o projeto, ele congela os gastos do Estado, né? Então, o que significa isso? O reajuste dos gastos hoje vai se dar a inflação do ano anterior. E essa inflação, ela não cobre aquilo que a gente chama de crescimento vegetativo da folha de pagamento. É um termo meio complicado, mas para você entender, todo ano a folha tem um crescimento natural. Eu tenho 13 anos de secretaria, no ano que vem vou ter 14, então eu tenho um anuênio. Eu recebo um percentual a mais. Isso é um crescimento natural.
Hoje a Maria se aposenta, o governo tem que fazer concurso público e tem que contratar a Ana no lugar da Maria. Maria continua recebendo aposentadoria e a Ana vai receber um novo salário. Então, com isso a gente tem um crescimento natural. Então, esse reajuste previsto para os gastos, um reajuste baseado na inflação do ano anterior, não cobre esse crescimento vegetativo, o que significa que o governo teria que congelar na prática todo tipo de progressão. Então, a gente tem essa progressão que eu citei aqui, que ela é anual, que é chamada de progressão vertical, e existe uma progressão na nossa carreira que é uma progressão horizontal. Então, se hoje eu sou graduada e eu faço uma especialização, eu tenho uma progressão horizontal. Aí eu passo a ganhar mais. O governo não vai ter dinheiro para me pagar essa progressão. Então, a gente tem aí um congelamento dos nossos salários por 2 anos. Traz realmente um efeito devastador para todos os servidores. Não, com certeza. E aí, assim, passados 2 anos, o projeto prevê que o governo faça uma avaliação da sua receita. Se o governo não tiver receita para pagar um reajuste baseado na inflação, ele pode chegar e falar, não tenho condições, então não vai ter pagamento de reajuste para ninguém. O PL permite isso também. Participe, estamos aqui debatendo, discutindo o PLP 257 e também os 10 anos da Lei Maria da Penha. Envie sua dúvida, seu questionamento, assim como fez a Souza Maia. Não haveria nem a reposição anual da inflação, no caso da aprovação do PLP? Então, para os nossos salários, nesses 2 anos, não teria essa reposição. A reposição da inflação seria para os gastos do governo, que, como eu falei, não cobre esse crescimento vegetativo da folha de pagamento. Então, na prática, o que a gente tem mesmo, de fato, é um congelamento aí da nossa remuneração. Agora é a dúvida da Joana Maestrinho. Poderia haver demissões? Sim, sim. Se o governo comprova que não tem receita para bancar, aí quem estaria aí na linha de frente da demissão? O pessoal em estágio probatório, tá? Com certeza. A próxima dúvida é da Thelma Reis. Existe alguma alternativa a esse projeto de lei? Sim, existe a gente resistir, né? A gente fazer esse enfrentamento. É muito complicado, Thelma, a gente fazer esse enfrentamento lá dentro, porque nós acompanhamos a votação na terça-feira e nós não podíamos acessar dentro da casa, lá dentro da Câmara Federal. A gente entende que no Senado vai ser do mesmo jeito e o enfrentamento que a gente tem que fazer é com esses deputados e esses senadores aqui fora. Aqui fora eles não estão blindados, eles não estão protegidos pela aquela estrutura toda lá da Câmara e do Senado, e aqui fora a gente tem que pressionar e a gente tem que denunciar esses parlamentares. E aí cada trabalhador de cada estado tem que fazer o seu papel também de se organizar e pressionar para que esses parlamentares não votem projetos contra o servidor, contra a servidora. Vilmara, você ainda há pouco falou que os únicos 2 deputados que foram contra o projeto na votação foi a Érica Cocai e Augusto Carvalho. Isso. Eles continuam, assim, defendendo junto com vocês o não aprovamento do projeto, continuam fazendo barreiras para que esse projeto seja revisto, seja refeito? Isso, porque agora o que acontece? O projeto foi aprovado na Câmara, agora ele vai para o Senado. Então agora a gente tem que fazer um movimento aí com os senadores, né, como eu coloquei, da bancada do DF, né, e com os demais senadores que a gente tiver oportunidade. A questão é que a gente tem um recesso agora parlamentar, porque os parlamentares vão voltar para os seus estados, no caso do DF, vão continuar aqui, né, por conta do processo eleitoral aí nos municípios. Então a gente vai ter aí uma certa, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade. Só no final de outubro é que retomam aí essas votações desses projetos que a gente chama de projetos bombas, né, que a gente tem em pauta aí no nosso Congresso Nacional. Tá certo. A próxima dúvida é do Flávio Guzmão. Existe alguma medida que possa ser tomada contra o PLP? Ainda há pouco a Thelma Reis perguntou se haveria alguma saída. O Flávio Guzmão também pergunta se existe alguma medida que possa ser tomada para barrar esse projeto. Então, o que acontece? Na Câmara Federal, esse projeto foi, por exemplo, com um artigo que aumentava a nossa contribuição do INSS de 11% para 14%. Na Câmara, esse artigo foi retirado. Não significa que o Senado vai manter essa retirada desse texto. Pode ser que lá no Senado eles resolvam acrescentar esse texto e outros tantos que venham prejudicar, né, as categorias de servidores públicos. Então é fundamental que quando os sindicatos, a CUT, as outras centrais chamarem para a gente fazer o enfrentamento, a gente faça o movimento de parar, né, de se mobilizar, de trazer o pessoal dos outros estados para a gente fazer esse enfrentamento corpo a corpo lá no Senado Federal. É a única forma que a gente tem aí de parar esse PL e os outros que também estão em pauta.
é a gente se organizar e fazer esse enfrentamento direto lá no Senado Federal. Estamos falando sobre o projeto PLP 257 e também sobre os 10 anos da Maria da Penha. Esse projeto PLP 257, que prevê assim congelamento de salário dos servidores, não só da educação, mas de diversos outros servidores. E também estamos falando sobre a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos. Ela que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, lá no artigo 226 da Constituição Federal, falando sobre as minorias, no caso as mulheres, e previne assim a punição para quem para violência doméstica, familiar ou contra a mulher, alterando assim o Código do Processo Penal. Você viu aí imagens da Maria da Penha, uma das mulheres que foram inspiradas à lei. Ela sofria violência doméstica, denunciou, foi lá firme e forte e foi assim criado a lei em nome dela. E chegaram algumas perguntas aqui também sobre a Lei Maria da Penha. É possível aplicar a Lei Maria da Penha a lésbicas, travestis e transexuais? É a Paula Lemos que pergunta. Sim, com certeza. A lei prevê. A lei só não favorece a violência contra o homem. Ela é uma lei, né, que trabalha a questão da violência de gênero contra a mulher, mas a questão de casos de violência lésbica, casos de violência contra as trans, também está prevista aí o cumprimento da Lei Maria da Penha. Esse é um grande avanço, porque é o reconhecimento, né, da cidadania desse grupo aí que é tão discriminado socialmente. A Samantha Saniak pergunta por que muitas mulheres sofrem caladas. Deve ser o medo mesmo de ir lá e denunciar, não é? É, porque na verdade essas mulheres elas têm a estima delas muito afetada pela violência, porque a violência não é só violência física, Samantha, ela é uma violência psicológica que coloca a mulher lá embaixo. Então a violência física ela é seguida de uma série de ações e atitudes e falas desse parceiro, né, não sei se a gente pode chamar de parceiro, dessa pessoa que faz agressão contra a mulher, que essa mulher fica com a estima tão afetada que ela acha que, de fato, ela mereceu, ao invés dela ela se colocar como vítima, ela se acha culpada, responsável pela violência que ela sofre. Por isso que a gente, quando percebe um caso de violência na nossa vizinhança ou com algum parente na família, a gente pode ligar para o 180 e fazer a denúncia de forma anônima, sem se identificar, para não correr aí nenhum risco aí de ser agredida também, né, pelo agressor, e ajudar essa mulher de forma indireta para que ela consiga se libertar dessa violência. A Lene Castilho pergunta como a mulher que depende financeiramente do deve agir quando sofre violência doméstica ou familiar. Esse é um dos fatores que faz com que muitas mulheres não denunciem, né? Às vezes elas têm filhos pequenos também, e aí elas acabam condicionando como que eu vou denunciar e os meus filhos vão passar fome e eu vou passar fome. Então a gente cobra, e por isso que é importante as organizações feministas, porque a gente cobra do Estado uma estrutura para atender essa mulher. E aí a gente tem as casas abrigo, né? No DF são poucas ainda, mas a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que recolhem essa mulher com a sua família, oferecem curso de capacitação para que essa mulher possa sair dali com alguma condição técnica de poder trabalhar e poder sobreviver e se sustentar sem precisar defender aquele agressor, né? Então é muito difícil, é um desafio, e é por isso que é importante a gente ter uma Secretaria de Política para as Mulheres nos estados e no DF, é importante a gente ter uma Secretaria de Política para as Mulheres a nível nacional, porque é essa secretaria que vai pensar e vai articular junto com todas as outras secretarias as políticas para defender essa mulher de uma situação tão indigna que é a situação de violência doméstica. E preocupado com isso, o Simpro criou então a Secretaria de Assuntos e Políticas para as Mulheres Educadoras dentro lá do próprio Simpro. No caso, você é a diretora dessa secretaria. Como uma mulher deve agir caso, dentro da categoria, ela pode chegar para o Simpro, fazer essa denúncia? Como o Simpro auxilia mulheres que sofrem violência doméstica ou familiar? Olha só, muito boa também essa pergunta, Davidson, porque a gente tem a secretaria que tem o objetivo de trabalhar a questão da educação, né? Isso está até previsto na Lei Maria da Penha, né? Que os estados e municípios tenham programas educativos que trabalham a questão da equidade de gênero. E uma outra faceta do nosso sindicato é a questão jurídica mesmo. A gente tem um departamento jurídico que está ali para auxiliar essa mulher que é vítima de violência. Ela pode procurar, né? Ela pode se sentir ali encorajada, empoderada, que o sindicato tem essa estrutura para atendê-la e para fazer valer a Lei Maria da Penha. Você pode passar o telefone e o site do Simpro para que essas pessoas possam recorrer ao próprio sindicato? Sim, então o telefone é o 3343-4200, né? E o site é o site do Simpro, simpro@simprodf.org.df.
Tá certo, só repetindo o telefone, me corrija se eu estiver errado, 3343-4200. Isso. Esse é o telefone do Simpro e também o site do Simpro. Você deve estar assistindo o programa por aqui. Tá lá o telefone na tela e também o site do Simpro, www.simprodf.org.br. É um local também de acolhimento para essas mulheres, não é? Com certeza. A gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Já foram respondidas algumas perguntas sobre os dois temas. É bom que a gente conseguiu abordar esses dois temas. Eu queria que agora, nas suas considerações finais, você falasse primeiro do PLP 257, alertar ainda a categoria que está, não vou dizer desinformada, mas que está meio que desligada sobre esse assunto, de quão danoso é esse projeto para a categoria. Então, uma coisa que é interessante colocar, que eu não citei aqui, dentro dessa questão do crescimento vegetativo, da folha de pagamento, é porque fica parecendo que é uma questão muito corporativa. Ah, vocês não vão ter reajuste, por isso que vocês estão aí fazendo todo esse alarde contra o 257. Mas quando você não tem reajuste, quando você não tem contratação de servidores, você automaticamente não tem a construção de novas escolas. E eu posso citar aqui para vocês 2 regionais aqui no DF que precisa urgentemente de construção de novas escolas. Se esse projeto for aprovado, por esses 2 anos a gente não precisa contar com a construção de novas escolas. Seria a regional do Guará, através da cidade estrutural, e a do Paranoá, que tem um crescimento muito grande da quantidade de estudantes e que tem que estudar à noite por conta dessa situação de falta de escolas aí, principalmente para os alunos do ensino fundamental. E muitos vêm estudar no plano piloto. Então, isso aí já é uma coisa que mostra para a sociedade o tanto que é nefasto esse PL. Quer dizer, não tem construção de escolas, assim como você não vai ter construção de postos de saúde, de hospitais, porque como o Davidson colocou, o PL 257, ele não atinge somente professores, mas atinge toda a gama de servidores públicos. E aí, se a gente pegar o pessoal da área de saúde, também não teremos construção de hospitais nem de postos aí nas regiões onde tem essa demanda crescente. Sem contar que acaba com direitos que já eram adquiridos, direitos garantidos há muito tempo, lutados para ser conquistados, e acaba com esses direitos também. Com certeza. E para finalizar, eu gostaria que você falasse sobre a Lei Maria da Penha, da importância dessa Lei Maria da Penha e como o Simpro tem ajudado as mulheres também com essa secretaria. Então, a questão da importância dessa lei, ela é uma lei que a gente tem que comemorar de fato. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe que quando vem uma lei proibindo que haja uma determinada situação, como é o caso da Lei Maria da Penha, significa que essa situação ela é recorrente no nosso país. De fato, os indicadores apontam muita violência contra as mulheres, muita violência doméstica, e isso mostra a necessidade, né, de uma lei, mas uma lei que veio e que já conseguiu, de uma certa forma, coibir, uma lei que mostra para as mulheres que elas têm algo que as protege, que as defende, mas que, por outro lado, a gente tem que organizar cada vez mais as mulheres da sociedade brasileira e brasiliense. Esse é um dos papéis da Secretaria de Mulheres do Simpro, né, através aí das educadoras, da carreira magistério, para que a gente cobre do Estado e do DF que essa lei seja cumprida, que mais casas-abrigo sejam aí providenciadas para atender a maior quantidade de mulheres vítimas de violência, né, que se trabalhe dentro das escolas a questão de gênero, a questão da violência de gênero, a questão da igualdade entre homens e mulheres. Então, esse é um desafio muito grande, que a gente ainda tem muito ainda o que lutar. Tá certo, nós recebemos aqui Vilmara Pereira do Carmo, ela que é diretora da Secretaria de Assuntos e Políticas para as Mulheres Educadoras do Simpro, do Distrito Federal. Ela que também falou sobre o PLP 257, não é muito a área dela, mas ela estudou para tirar essas dúvidas que foram nos chegando aqui. Eu agradeço também a participação de você que enviou sua pergunta aqui para fazer parte desse debate, para fazer parte dessa discussão. Muito obrigado, Vilmara, pela participação. Obrigada, boa noite a todas e todos. Lembrando que daqui a 15 dias temos um novo encontro aqui no canal da Educação com outro tema de relevância para a categoria da educação. Lembrando que a gente tratou sobre o PLP 257, que afeta vários servidores, tanto a nível nacional quanto aqui do Distrito Federal, e também sobre os 10 anos da Maria da Penha. Foi um prazer estar com você aqui essa noite. Até a próxima. Tchau!